Olá, sou Patrícia Cardoso, bióloga e professora de ciências. Hoje o tema da nossa aula é sobre organelas citoplasmáticas. Você deve estar pensando assim, que nome estranho, que coisa mais esquisita. Na verdade, não é tão esquisito. Tá vendo esse modelo aqui comigo? É um modelo sintético do corpo humano. Para a gente observar bem o nosso corpo, a gente precisa entender que ele é formado por diferentes órgãos. Então é como se fosse um todo com pequenas partes. Só que essas partes precisam estar simultaneamente funcionando para que o organismo se mantenha também em equilíbrio. Da mesma forma, é a célula. A célula, ela é uma unidade básica de vida, composta por 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. Mas dentro desse citoplasma existem as organelas citoplasmáticas, os pequenos órgãos que compõem essa estrutura básica de vida que faz com que ela se mantenha em equilíbrio ou em homeostase, como a gente diz. Vamos aprender um pouco mais sobre essas organelas? Vamos conhecer as organelas citoplasmáticas, esses pequenos órgãos que formam as nossas células e dos outros seres vivos? Olha só, olha comigo essas imagens. Nós temos aqui diversas estruturas. Temos os cloroplastos, organelas responsáveis pela fotossíntese. Temos os peroxissomos, organelas responsáveis pelo metabolismo da água oxigenada. Vacúolo das células vegetais que armazena substâncias como água, amido e ar. Complexo golgiense, sacos achatados, que vão tanto empacotar substâncias como secretar essas substâncias, ou seja, liberar essas substâncias para fora da célula por meio de vesículas que são como bolinhas. Retículo endoplasmático, temos 2, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mas todos eles são canais de transporte de substâncias. Temos essa organela que ela é tão importante, se chama mitocôndria. É nela que nós produzimos a energia, e a energia que a gente produz é na forma de uma molécula chamada ATP. Sem ATP a gente não sobrevive. Temos os lisossomos, que correspondem aos restaurantes, cheios de enzimas que digerem substâncias no interior da célula ou que entram na célula. Mas além dessas partes, núcleo, parede celular, o que a gente pode ver em todas as células e o que há de diferente nelas, quando o assunto é organela? Bom, todas as células, independente de ser uma célula vegetal, uma célula animal, uma célula de protozoário, de fungo, de alga, uma bactéria, não importa. Toda e qualquer célula sempre terá uma organela chamada ribossomo. Essa organela tem a função de produzir proteínas para a célula. As proteínas são moléculas que têm diferentes atuações no corpo. Ela serve como estrutura, ela serve como enzima, ela serve como hormônio, ela serve como anticorpo. Então, por isso mesmo, todos os organismos precisam produzir suas próprias proteínas e por isso todos têm ribossomos no interior das suas células. Se compararmos a célula vegetal à célula animal, a gente vai perceber a presença dos 2 retículos, rugoso e liso, do complexo golgiense, das mitocôndrias e dos peroxissomos. Mas se pensarmos apenas nas células vegetais com relação à organela, nós vamos encontrar nelas, de uma forma exclusiva, o cloroplasto, que assim como a mitocôndria é muito importante para todos os seres vivos, o cloroplasto é extremamente importante para a célula vegetal. Ela tem que produzir o alimento dela por meio dessa organela a partir de um processo chamado fotossíntese. E se pensarmos em organelas exclusivas da célula animal, temos centríolos e lisossomos. Essas 2 organelas, teoricamente, não encontramos nas células vegetais. Os centríolos participam da divisão celular, quando a célula for dividida em 2, de 2, 4, de 4, 8, assim
sucessivamente, e os lisossomos, como eu já disse, digerem, limpam a célula. As organelas morrem depois de muito tempo de atividade, os lisossomos vão lá e conseguem digerir essas organelas. Parasitas que são adquiridos por nossas células do nosso sistema imune serão digeridos pelos lisossomos. Então, tanto os centríolos quanto os lisossomos são organelas exclusivas de célula animal, cloroplasto exclusiva de célula vegetal, ribossomos em toda e qualquer célula, retículo endoplasmático rugoso liso, complexo golgiense, mitocôndrias e peroxissomos, tanto em células vegetais quanto em células animais. Lembra do nosso amigo, o nosso modelo anatômico do corpo humano? Lembra que nós comparamos as organelas das células aos órgãos que compõem o nosso corpo? Assim como a célula é viva e nós também somos vivos, temos órgãos, as células têm organelas. Agora eu quero mostrar a você cada organela por meio de modelos, como se fossem maquetes, da célula animal e da célula vegetal que acabamos de estudar. Pensando numa célula animal, nós vamos ver a presença do núcleo, a presença do citoplasma, a presença da membrana plasmática, 3 partes básicas, mas e as organelas? Nós temos aqui os retículos, nós temos a mitocôndria, temos o complexo golgiense, temos o centríolo, temos os lisossomos, todos esses pequenos órgãos que vão realizar funções. Que funções? Lembrando, os retículos são canais de transporte de substâncias. Existem 2, retículo endoplasmático rugoso e o liso. O rugoso é diferente porque ele tem alguns grãos na sua superfície, que são os ribossomos. O liso não tem. Temos as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, o que mantém a nossa vida estável. Temos o complexo golgiense, conjunto de sacos achatados, que formam vesículas de secreção, que vão liberar substâncias para fora do corpo que foram produzidas aqui no interior. Temos os centríolos, organela exclusiva das células animais, se comparada às células vegetais, que participam de um processo chamado divisão celular, onde a célula se divide formando novas células. Temos lisossomos, que realizam a digestão intracelular como se fossem restaurantes de uma cidade, digerindo aquilo que não é bom, digerindo lixo celular, porque sim, as nossas células, essas organelas envelhecem, elas morrem e os lisossomos precisam digeri-las para que a célula fique bem limpinha. Então, tudo aquilo que a gente estuda na forma de imagens, a gente pode ver que de verdade elas estão dentro da célula animal. Se formos observar a célula vegetal, vamos ver que tem quase tudo igual, mas algumas diferenças. Vamos trocar a célula. Vamos pegar o modelo da célula vegetal. A célula vegetal, ela tem, além da membrana plasmática, uma parede celular, que também é um envoltório. Se envolve a célula, é um envoltório. Diferentemente da membrana que seleciona as substâncias que entram e que saem, a parede celular deixa entrar qualquer substância. Ela é feita de celulose. A celulose que faz o seu caderno, por exemplo, é retirada dessa estrutura das células das plantas. Mas observando as suas organelas, o que a gente vai ver? Assim como na célula animal, a gente vai observar o núcleo, a gente vai observar os retículos, as mitocôndrias. Aqui em amarelinho não seriam mais os centríolos, porque as células vegetais não possuem centríolos. E nós temos aqui os cloroplastos. Essas organelas, você pode ver aqui, como se eu tivesse cortado ao meio, e aqui na forma tridimensional, são as organelas que têm a famosa clorofila, por onde essas células realizam um processo chamado fotossíntese. Tão importante para a manutenção na vida do planeta. E isso tudo aqui, Patrícia, isso tudo aqui é uma organela chamada vacúolo. Esse vacúolo armazena, por isso que ele é grandão.
Pode armazenar água, pode armazenar amido, pode armazenar ar. Então a gente percebe que é tanto a célula vegetal, deixa eu pegar a célula animal para colocar do lado, quanto a célula animal, elas têm estruturas, organelas que são semelhantes, organelas que são comuns às duas células, que têm a mesma função, mas existem organelas que são exclusivas de cada uma, por isso que uma é de planta e a outra é de animal. Depois que vimos o que são organelas celulares, quais são essas organelas que são comuns aos dois tipos celulares, entendemos que as células, assim como os organismos, têm órgãos, nós vamos fazer o seguinte. Quero que você faça uma maquete com os materiais que você tiver na sua casa. Materiais recicláveis, não precisa gastar dinheiro, eu quero sua criatividade. Faça uma maquete da célula vegetal, faça uma maquete da célula animal. Apresente na sua escola, apresente ao seu professor. Tenho certeza que você terá sucesso. Tchau!